Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa 14ª live da série de 20 lives. A gente vem aí preparando vocês que vão participar aí da Semana da Doma Racional, começa no dia 26 de janeiro. Inclusive, quero aproveitar aqui para te perguntar, você já fez sua inscrição? Se inscreve lá para participar, dia 26. A ideia dessas lives é te preparar melhor para você aproveitar, inclusive, melhor essa semana da Doma Racional. Então, para você que não assistiu às lives anteriores, procura lá na internet e assista. É uma sequência muito bacana e uma está ligada com a outra, como se fosse uma engrenagem, tá? Então, é muito interessante. Hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre amansar, entre domar e entre treinar, né? Então, assim, são diferenças muito pequenas, assim, em alguns momentos, principalmente quando você está domando, você já inicia nessa doma e já entra na parte de treinamento. Não tem um momento exato, né? Não, até aqui eu domei e daqui para cá eu estou treinando, né? Então, essa é uma situação mais que a gente vai sentindo no dia a dia. Mas vamos falar um pouquinho disso aqui. Bem, primeiro, a parte de amansar, né? Falar, eu vou amansar um cavalo. Então, existe uma diferença entre amansar e entre domar, né? O amansar é aquele bicho que, assim, não tinha nenhum contato com o ser humano, né? Ou muito pouco, era muito chucro, e você vai trabalhar aquelas situações de medo, quer dizer, e aí você vê que as duas se confundem, porque domando eu também estou amansando, né? Mas o amansar é exatamente aquele ponto onde você faz com que o cavalo aceite a presença do ser humano, aceite começar a ser manejado e manipulado pelo ser humano, né? Mas normalmente a gente fala o amansar naquele cavalo que já é mais chucro, assim, né? Tem pouco contato, tá? E depois a gente fala de domar em todas aquelas situações que você já começa a trabalhar um pouco mais as situações, inclusive de toque, né? De um pouquinho mais de manejo. Então, essa parte de amansar, né, esse amansamento que a gente faz dos cavalos, é aquela primeira parte, né, de aproximação, né, de um cavalo que ainda não tinha sido tocado, tinha sido pouco tocado, ou se tocado era num brete de contenção, né, num curral, e aí ele era tocado porque estava ali preso, né, contido, né? Mas não, na parte de amansamento, eu quero realmente poder tocá-lo e ele aceitar esse toque, começar a aceitar a minha presença, né? E aí, a partir daí, a gente começa a domar. Então, assim, eles se confundem, na verdade, né? Tem a parte de amance, de amansamento, e aí a gente começa a trabalhar a parte de doma, propriamente dita, que é a parte que eu vou montar nele, né? Eu vou preparar ele para poder montar. Então, assim, depois que ele aceita esses primeiros toques, que ele está mais manso, né? Que ele passou pela fase de amância, eu começo a domar, que aí eu começo a evoluir em cima dessa comunicação, né, em cima dessa intimidade com ele, que é quando eu vou começar a usar mais as minhas mãos, né, mais os meus pés, e vou fazer todo aquele processo de dom, né? Mas a gente já, inclusive, falou aqui numa live anterior sobre esse processo de doma, né, que começa desde lá atrás, quando você então, assim, num projeto que às vezes você escolheu a égua
escolheu o garanhão, comprou um embrião, que seja, e você vai ter um potrinho que, de repente, você até fez o imprint, você fez aqueles primeiros contatos. Então, repara que aí está a diferença. Quando você nasceu um potrinho na sua casa, você fez o imprint, você fez um bom manejo, você manteve esse manejo até a fase da doma de lombo, repare que esse potro não vai passar pela fase de amance, né? Você não vai precisar amansar. Por quê? Porque ele teve esse manejo. Você vai precisar domar, né? Então, como ele já teve esse contato desde novo, ficou muito mais tranquilo para você, né? Então, eu acho que aqui é exatamente a grande diferença entre domar e amansar, né? O cavalo que já vem com manejo desde cedo, ele não vai precisar ser amansado. E aquele cavalo que não teve esse manejo, ele primeiro tem que ser amansado para depois ser domado, tá? Então, eu acho que aí eu estava com um pouco de dificuldade, inclusive, de ser didático para mostrar essa diferença para vocês, mas eu acho que aí está o ponto, né? E aí, esse potrinho que nasceu, você fez um print, você trabalhou, você manejou ele todo esse tempo, até o momento em que ele está na idade para ser domado, né? Aí você vai usar todo aquele processo de doma, de retirada, inclusive mais de cócegas do que de medo, né? Porque nesse processo inteiro, ele não tem tanto medo assim, né? E no processo de amance, né? Ele tem muito medo, você precisa retirar isso aí. Então, você fez todo o processo de doma, né? Então, montou apelo, começou a trabalhar um pouco ali no cabresto flexionamento, trabalhou um pouco de horsemanship, trabalhou de chão, você já tem controle ali do focinho do seu cavalo, você colocou a primeira sela, né? Você retirou mesmo sela, ele está te aceitando montar, está confiando em você, está virando para a esquerda, para a direita, indo para frente, indo para trás. Claro que bem calmo, bem tranquilo, sem exigir muito dele. Você saiu do redondel, foi para a pista ou para um piquete menor, né? Começou a explorar mais esses espaços, o cavalo está relaxado, né? Você saiu da pista ou do piquete, você foi para o exterior, mostrou situações novas para o seu cavalo, né? Passou aí em ponte, perto de cação de lixo, perto de cachorro, perto de carro, perto de rodovia, né? Então, com ou sem a presença de uma madrinha, mas a ideia é que o cavalo vá passando por esses estágios, que é o estágio de doma, para que aí você comece a entrar numa situação de treinamento propriamente dito. Mas aí vocês perguntam, mas peraí, ele já não estava sendo treinado? Já, ele estava sendo domado e treinado de forma que ele fizesse, trabalhasse, né, as portas que se abrem, né, que eu costumo falar. Então, eu costumo falar o quê? Que o cavalo tem 6 portas a se abrir. Mas nesse ponto inicial de doma, a gente trabalha só 4. Então, quais são essas 6 portas? Então, a porta da frente, a de trás, a da esquerda, a da direita e depois qual? A de cima e a de baixo, né? Que são, na verdade, são 6, mas a gente precisa, num próximo ponto, trabalhar essa porta de cima, que é o quê? Esse cavalo começar a levantar essa coluna, né? Então, quais são os pontos de flexionamento? É nuca, pescoço, paleta, costela, garupa, tá? A gente já estava fazendo isso nesse processo de doma? Já, mas a gente estava mais ali no processo de flexionamento de pescoço e costela, vamos dizer assim, né? A, a, a,
paleta, a garupa estavam trabalhando? Sim, mas não, a gente não estava focando nelas, muito menos nuca, né? Porque o que eu falo? Nesse primeiro momento, eu não estou preocupado com nuca, estou preocupado em abrir a mão e ele seguir a minha mão, né? Então, quando esse cavalo já está manso, apto para o ambiente, aceitando a minha perna, relaxado debaixo de mim, aí sim eu começo o processo de treinamento, onde eu vou começar a trabalhar essa coisa da porta de cima, que é fazer ele levantar essa coluna, né? E aí é importante a gente falar por que que a gente precisa trabalhar essa porta de cima, que a gente começa ela pela nuca, né? Vamos falar daqui a pouco dos pontos de flexionamento. Mas o que que é isso? O cavalo, naturalmente, ele tem de 60% a 65% do peso dele nos membros anteriores, por causa do pescoço e da cabeça, né? Então, o que que a gente tem que fazer quando a gente começa a treinar um cavalo? Para a gente começar a colocar manobra no cavalo. É trazer esse centro de gravidade para trás, né? A gente enganjar um cavalo, né? Como se chama, a gente coletar um cavalo. O que que é isso? É jogar os posteriores dele mais debaixo do corpo. O posterior tem que entrar debaixo da massa. Quando eu faço isso, o posterior entra debaixo, ele joga o centro de gravidade para trás, tá? E aí eu livro o peso da frente e faço ele usar muito mais os posteriores, de forma que, assim, a gente fala, né, que o motor do cavalo está ali nos posteriores. Então, quando eu jogo o peso dele nos posteriores, eu faço ele ter muito mais tração, eu faço ele usar muito mais essa força que ele tem nos posteriores. E eu não faço isso quando eu estou domando, eu não estou preocupado com isso ainda, né? E aí, só que para isso eu vou ter que começar a trabalhar um pouco de nuca. Então, volto a falar, os pontos de flexionamento, nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Eu vou começar inicialmente, para pedir nuca, eu tenho que estar com o pescoço bem flexível, tá? Porque eu vou trabalhar essa nuca lá, esse pescoço, né, lateralmente, virando, para daqui a pouco eu ir tirando a folga das duas rédeas e fazendo ele me entregar essa nuca. Toda vez que eu tenho um cavalo com a nuca flexível, é um cavalo que vai começar a dobrar a coluna também. Então, só para vocês entenderem o que seria o contrário, né? O que seria a porta de baixo. Toda vez que um cavalo que eu tenho está com a boca dura, né? Ele não está flexível de nuca, ele forçar a minha mão ou erguer a cabeça, a coluna dele, em vez de fazer isso, vai fazer isso, ó, tá? Vai dobrar ao contrário. E aí é quando ele não consegue fazer força direito nos posteriores e muitas das vezes joga, né? Muitas vezes, não, todas as vezes que ele está com a coluna assim, ele joga o peso nos anteriores. Então, quando eu vou pedir um spin, por exemplo, em vez dele girar a frente, ele gira a garupa, né? Quando eu peço para ele dar uma parada, em vez dele entrar com os posteriores escorregando, ele entra com a frente batendo, né? Então, eu começo a pedir esse flexionamento de nuca, né? E aí, todos esses exercícios estão trabalhando em conjunto, né? Então, assim, quando eu peço flexionamento do pescoço, automaticamente eu já estou, às vezes, entrando no arco reverso, já pedindo, já erguendo a paleta, movendo a paleta dele junto. Quando eu entro no arco inverso, eu estou pedindo para ele dobrar essa costela, né? E aí, automaticamente, eu também já posso começar a sair desse movimento pedindo garupa. Tá? Então, são esses movimentos que a gente entra no treinamento propriamente dito, né? Mas aí a gente está falando de treinamento, mas repara que a gente ainda não falou de modalidade, né? Então, assim, dependendo da modalidade, você vai ter um cavalo que você vai ter que ter muito mais nuca do que outro, né? Então, vai ter, por exemplo, que você ter um flexionamento de garupa,
muito mais trabalhado do que outro, né? Então, por exemplo, na rédea, você tem ideia, assim, cada vez que você entra num círculo, se você tiver com o cavalo na mão errada, você tá sendo penalizado por isso. Agora, por exemplo, se eu sair galopando no tambor na mão errada, ou sair de um tambor para o outro na mão errada, você não vai ser penalizado por isso, né? Pode ser que você perca centésimos de segundo, às vezes, nessa troca de mão, que o cavalo faz automaticamente, às vezes no tambor, porque ele está em alta velocidade, ele precisa estar na mão certa para poder se equilibrar para as viradas. E isso, às vezes, passa até desapercebido por quem está montando, né? Se é um treinador experiente, um treinador, né, da classe aberta, que a gente fala, que é um profissional, não passa, ele sabe que isso está acontecendo e tenta corrigir. Mas no caso de um amador, de uma pessoa que está começando, no tambor não tem problema nenhum. Mas na rédea, um cavalo que está na mão errada, e é um cara inexperiente, ele vai tomar caneta o tempo inteiro e a nota dele vai ser horrível, né? Então, por isso, a gente precisa de um cavalo mais flexível de garupa, para que ele troque de mão no momento que ele está na mão errada. E muitas das vezes, né, a gente grita do lado de fora até para o competidor: está na mão errada, coloca a perna. E aí, porque ele ainda não tem essa habilidade de sentir que o cavalo está na mão errada montado, né? Ou, às vezes, tem, mas na hora da prova, dá aquela adrenalina e ele acaba não percebendo, né? E aí você começa a trabalhar, por exemplo, um cavalo de tambor, né? Quando eu falo de tambor, assim, a gente também está falando de baliza, de maniabilidade, porque são modalidades parecidas, né? A gente tem que ter muito flexionamento de costela, muito, porque ele tem que dobrar muito o corpo, né, para as viradas, tá? Então, vai ter outras modalidades que você não precisa. Então, se você, por exemplo, fala de um cavalo de marcha, que vai competir num concurso de marcha, ele não precisa tanto desse flexionamento de costela, porque normalmente ele trabalha mais reto, tá? Então, assim, ele não vai depender disso para para ir bem num concurso de marcha, por exemplo. E aí, só que o que acontece? Eu preciso de um pouco de nuca, mas não tanto, mas a nuca suficiente que eu faça a coluna dele dobrar um pouco para eu ter um gesto de marcha mais avante, que é os posteriores entrando e buscando mais terreno, né? Então, por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque eu gosto de ensinar e de falar, né? E até eu faço, às vezes, um comparativo que é interessante, né? Uma analogia, que eu penso no treinamento de cavalo como uma árvore, né? Que as raízes são a doma, independente da raça, da modalidade, do que você vai fazer com o seu cavalo. A raiz, que é a doma, tem que estar sólida, tem que estar firme, o seu alicerce tem que estar bom. Não interessa o que você vai fazer, né? E aí o caule é a rédea, né? Mas não é a modalidade rédeas, é a base de rédeas que você tem que fazer para qualquer cavalo. Então, fiz essa base de rédeas muito bem. E aí em cima vai ter os galhos, né? Vários galhos. Então, vai ter o galho da rédea, da apartação, do polo, do salto, do tambor, do que quer que você faça, queira fazer. Mas você não vai poder passar batido por uma raiz que não seja sólida, por um caule que a base não tenha sido bem feita. Lá em cima, independente de que galho, para que galho você vai pular, se esse caule e essa raiz não forem bem feitos, você provavelmente não terá sucesso. Então, por isso que eu gosto de falar em, em base de rédeas, tá? Que é o que eu tento ensinar nos meus cursos e é o que eu tento ensinar para os meus alunos. Bem, pessoal,
só uma paradinha aqui para te lembrar que a Semana da Doma Racional começa dia 26 de janeiro. Para você que não se inscreveu, se inscreva, não perca tempo para você poder fazer, tá? Na Semana da Doma Racional, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas situações de treinamento. Então, pessoal, voltando um pouco no tema principal, né? A gente tem aí muitos relatos de alunos, inclusive vou contar uma história do que eu fazia quando eu era criança, né, ali adolescente, que é essa história do amansar, né? Do cara que vai lá, deixa o cavalo dele manso o suficiente para montar, às vezes até monta a pelo, né? Deixa ele manso, mas daí para frente ele não sabe o que fazer. E se ele não tem técnica para isso, normalmente o melhor é parar por aí, porque ele vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, vai deixar o cavalo com o pescoço mole, né? Assim, ou com a boca dura, não aceitando, né? Então, é bem comum. Eu me lembro muito quando eu era mais jovem, a gente ouvia muito essa expressão: ah, meu cavalo ficou com o pescoço mole. O que é ficar com o pescoço mole? Você puxa só a boca, né, e flexiona só o pescoço. Então, o que acontece? Você, por exemplo, puxa do lado esquerdo, o cavalo te cede o pescoço, mas ele continua indo para lá, né? Então, eu preciso mover essa paleta. Então, eu preciso flexionar o flexionamento de paleta para, quando você acionar a boca do seu cavalo, o pescoço vir, mas a paleta acompanhar, né? Ou a paleta acompanhar e a costela dobrar também, né? Então, são todas essas situações que às vezes acontecem, né? E muito também acontece do cara pendurar na boca, né? Quanto mais você pendura na boca de um cavalo, mais ele vai se enrijecendo, porque ele vai se defendendo da sua mão, né? Porque ele já sabe que você vai grudar, ele já sabe que você vai pendurar, então ele trava e não vai, né? Por isso a gente fala, né? Aquela frase que eu gosto bastante de falar, né? A puxada indica, o alívio ensina. Então você indica na puxada, ele veio, alivia. Colocar pressão, aliviar a pressão. É assim que o cavalo aprende em qualquer situação, tá? Então, sobre a história que eu falei que ia contar, é assim: eu e meu irmão tínhamos um sítio na época, né? Não era nem, depois se tornou um centro de treinamento. A gente, depois, por muito tempo, tínhamos cavalos de fora, né? A gente lá trabalhava muito com cavalo de passeio. Era no Rio de Janeiro, né? Na região de praia, então o pessoal gostava bastante, e lá tem bastante isso aí. E aí, depois, quando a gente se tornou um pouco mais velho, que a gente começou a buscar informações sobre treinamento, e íamos em centramentos de amigos que montavam quadrilha, e foi ali, naquela ocasião, que a gente até começou a se apaixonar mais pela raça que hoje é que a gente cria e que tem um pouco mais, assim, muito mais contato. Mas naquela ocasião a gente começou no manga larga machador, né? Claro, começamos no pangarezinho, como todo mundo começa, e aí depois começamos no machador. E aí, isso no ano de 1986, meu pai comprou os primeiros exemplares de cavalo registrados que a gente teve. Então, fomos numa fazenda, no município de Silva Jardim, município do lado ali de Araruama, que é a cidade que a gente se criou, né? E comprou. Eu me lembro que eu comprei uma égua registrada, veio prenha, e compramos potros ali de 1 ano e meio, por aí. E aí, a gente, na curiosidade, eu me lembro que na época meu pai tinha bastante isso aí: ó, vocês se viram sozinhos agora, vocês, né, vão aprendendo. E claro que para isso ele investia assim, em curso, né, em estágio, assim, não estágio, mas a gente acabava indo em outros lugares para ver, acompanhar outras pessoas.
Me lembro que naquela época a gente não sabia como casquear, né? E aí a gente tinha umas éguas mestiças e ficava com aquele patão assim, né? Tudo meio quebradiço. A gente pegava, colocava em cima de uma tábua assim, ó, uma tábua grossa, e via com um facão por cima, com um martelinho cortando, deixando redondinho, depois vinha e engrosava. Só mexia por cima. Bem, é o que tinha, né, para a época, né? Eu tinha, isso foi em 86, eu tinha 12 anos. E aí, o que aconteceu? Esses potros que a gente comprou começaram a se tornar, estar com idade de doma, e nós começamos a amansar esses potros. Então, o que a gente fazia na época? A gente queria, né, ter os potros fortes, bonitos e tal, então a gente tinha o hábito, a gente tinha um lago bem grande, assim, próximo, então a gente trabalhava num curral. E aí, lá no Rio, muito calor e tal, a gente tinha mania ali, né? Molecada, de pular no lago, de brincar, e a gente acabava levando os cavalos para nadar também. E, automaticamente, a gente montava no cavalo ali na hora que estava dentro do lago. Então, um puxava pelo cabresto e o outro ficava lá com o cavalo. Tinha sempre um primo, um amigo, né? Molecada ia junto. E aí, o que puxava ia para dentro do lago, ou ia para o outro lado e puxava, e o que estava lá com o cavalo acabava montando a pelo ali, o cavalo saía nadando, você ia esfregando, segurando na crina, e aí daqui a pouco ele parava lá na beira, mas não saía completamente do lago, ficava com água no peito, e aí você ia passando perna, se ele por acaso assustasse muito e pulasse, você acabava caindo dentro d'água, que não machucava, mas pegava o cavalo de novo e tal. E aí, quando a gente ia ver, o cavalo estava manso. Estava manso, assim, de lombo. A gente dessensibilizava, né? Ele perdia o medo. E aí, quando acabava essa história, a gente, em vez de ir puxando o cavalo, os dois, um ia puxando e o outro ia montado a pelo. E aí o cavalo ia acostumando com a gente a pelo. Né? Um dia eu fazia, outro dia meu irmão montava, mas na verdade tinha mais outros, então cada um meio que fazia o seu. E aí, numa próxima sessão, a gente não tinha redondel, aí eu me lembro que na época a gente pediu um redondel para o meu pai, e aí ele foi lá, comprou madeira, comprou arame, e a gente fez um redondel de arame liso. E aí tinha um funcionário que trabalhava lá, e meu pai falou, agora vocês vão lá e vão ajudar a fazer. Aí fizemos um redondelzinho de arame liso, ficou legalzinho, mas era na grama, e a gente queria botar areia. Meu pai, não vou gastar com areia. Aí tinha um tratorzinho lá e uma carretinha, perto do nosso sítio, tinha uma área, assim, tinha uma rua com bastante areia, assim, areia lavada de chuva. Então a gente ia lá, enchia na pá, a carretinha, voltava e jogava no redondel. Então a gente fez só o trilho que o cavalo fazia de areia, né? Porque essa consciência a gente já tinha, assim, do cavalo. A gente trabalhava bastante guia, né? Rodava, né? Tem que rodar os potrinhos. Então rodava os potrinhos ali e a gente tinha essa consciência de tentar não fazer no chão duro, né? Porque com o tempo a grama vai se desligar, vai morrendo, né? De tanto você trabalhar ali, e ficava no chão duro. Então a gente colocou areia só ali numa faixa ali de 1,5 m só no redondo, o meio continuava sendo grande. E aí colocávamos a sela, a gente não tinha muita técnica assim, para colocar a sela, mas os bichos ficavam bem mansinhos. Alguns, quando colocava a sela, davam ali uns pinotes, uns pulos, mas a gente continuava rodando, amansava de sela. Muito bem. É até aí que a gente chegava. Né? Por que eu estou contando toda essa história? Para falar isso. A gente chegava até aí. A gente não conseguia finalizar os cavalos, a gente não tinha técnica para isso. Né? E aí a gente ficava com medo de estragar, né, os potrinhos. E aí, nessa ocasião, a gente ia e mandava para um treinador lá da cidade,
para poder finalizar os pontos para a gente. Só que, assim, esse cara, eu me lembro que o nosso sítio ficava a 7 quilômetros de casa. Onde esse cara domava, ele tinha um terreninho assim, que ficava ali nos piquetes, na tocheira, era bem perto. Então a gente ia de bicicleta, ia, às vezes até a cavalo, para ir acompanhar esse treinamento. Então, na verdade, essas foram as nossas primeiras aulas sobre treinamento, né, de fazer boca de cavalo, como se dizia na época, né? Então, é uma história bacana, gostosa de lembrar, porque de uma brincadeira, né, apoiada pelos meus pais, e até é legal falar isso, porque às vezes, a gente ficava bravo que meu pai, assim, não queria contratar alguém para trabalhar, porque meu pai forçava a gente a se virar sozinho, né? Isso foi de grande valia, porque a gente acabou tendo que buscar informação, correr atrás, e aí, né, hoje, graças a Deus, eu consegui chegar onde cheguei, né, com prestígio no mercado de cavalo, e meu irmão também, hoje ele trabalha como ferrador, né, mas doma, monta super bem também, só que não tem tempo, porque a atividade dele, só que hoje ele ferra, vamos dizer, os melhores cavalos de tambor do Brasil, garanhões importantes, então é legal falar isso, porque a gente, molequinho, lembrar, né, lá atrás, brincando de montar no cavalo na lagoa, hoje a gente está aí bem, né, no mercado. Então, é até uma história motivadora aí para quem está começando, para quem está pretendendo viver disso e ser alguém dentro do cavalo. Tá? Então, isso é interessante. Mas, só para reforçar essa coisa da gente ensinar as pessoas a fazerem tudo dentro do centro equestre. Então, eu não sou a favor de o cara, né, o aluno chegar, o cavalo já está ali selado para você, dentro da pista, você monta, faz seu treino e pega seu cavalo e dá na mão do treinador, ou do assistente treinador, ou do funcionário, que seja, e ir embora, tá? Você vai ser um horseman, você vai ser um cara do cavalo a partir do momento que você souber limpar uma cocheira, souber limpar um casco, der banho, escovar, selar, tirar a sela, participar de todas as etapas, tá? Então, isso é uma situação muito importante para você que está nos vendo, que está começando, ter essa vivência com o cavalo, porque essa vivência vai te fazer conhecer mais o ambiente do cavalo e conhecer os cavalos em outras situações, não só numa situação de redondel. Tá bom, pessoal? Então, era essa a nossa conversa de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido. Volto a lembrar para você que não se inscreveu, se inscreva lá para a Semana da Doma Nacional, e a gente vai estar te esperando lá no dia 26 de janeiro, tá? Então, só que temos mais lives. A 15ª live, a gente vai falar um pouquinho mais sobre treinamento e condicionamento, tá? Então, existe uma diferença também entre essas duas situações, tá? Então, te espero na próxima live. Para você que não viu as anteriores, corre lá e assiste, tem assuntos variados e importantes lá para o nosso conhecimento. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês e te espero na próxima, tá bom? Abraço, tamo junto. Valeu.